Olá, boa noite. Estamos chegando para mais uma live. Hoje nós vamos conversar com o Roberto Scola sobre drivers culturais. Vamos falar sobre dois deles. Vamos falar sobre segurança psicológica e sentimento de vulnerabilidade. O Roberto já deve estar chegando aí para conversar conosco. Então sejam bem-vindos para mais um diálogo, mais uma conversa, mais uma troca, mais uma construção. E hoje nós vamos falar desse tema que é tão importante, né? Fala, Fábio! Olha o Fábio Romano chegando, grande Fábio. Que bacana ter o Fábio aí com a gente, meu amigo lá da FAPA, né? Espero que esteja tudo bem contigo aí, com a família também, em meio a esse momento que a gente tá vivendo. Grande Fábio. O Roberto já deve estar chegando aí daqui a pouco, né? E vamos aguardar aí o Roberto chegar para a gente iniciar e também quem mais vai chegando aí para nos prestigiar, né? E olha, o Roberto acabou de chegar aí, vamos convidar o Roberto para entrar então. Vamos lá. Olha, o Já Roberto. deu. Boa noite, Grande amigo. Roberto. Muito boa noite, amigo. Muito boa Muito boa noite, Boa noite. muito boa noite. noite. Boa noite a todos que já entraram, a todos e todas que já entraram na sala. Que Que bacana. bacana. Seja bem-vindo novamente, Roberto. Muito agradecido pelo convite. Sempre é muito momento de muita felicidade estar contigo nessas lives. Que Muito bacana, orgulho Roberto. também, Adriano. Nós estamos com um pequeno delay aí, acho que na tua voz. Não sei se tu me escuta no mesmo momento que eu falo. Eu escuto bem. E tem um É? delay? Tem um delay comigo? Eu não sei, a minha voz está dando um retorno. Deixa eu mandar um abraço para o Gustavo Bilo aí, grande Bilo, Dali. Bom te ter aí com a gente. Eu estou te Adriano, escutando um pouquinho baixo também, Roberto. tá, deixa eu aumentar. Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Agora a voz como é que ficou? Tá baixa? Eu te escuto, mas ela está um pouquinho baixa. Um pouquinho baixa. É. Adriano, eu não sei que eu faço então. Tá. Aqui no meu celular, Roberto, lá na parte superior, quando a gente aumenta o volume, ele aparece ali o volume, né? Não sei se tu consegue aumentar o volume ali. Aonde? Eu tenho o iPhone aqui, onde é que eu Nos aumento? botões, geralmente é num dos lados dos botões laterais. E agora continua baixo, Não, continua igual, assim. continua igual. É. Deixa eu sair, Adriano. Eu vou sair e dar uma olhada na minha rede. Já volto então. Tá, sai e entra de novo, eu te aguardo aqui, não vou fechar a live. Pessoal aí, então, com a gente aí. Gabriela Cunha, grande Gabi, sempre prestigiando as lives. Valeu. O Fábio Romano aí, meu amigo lá da FAPA, meu colega. A Manuela Klein, a Lúcia Escola, ó, a Lúcia, esposa do Roberto, o Matheus Dalmoro, grande Matheus. Pessoal, o Roberto saiu e já vai voltar, só foi dar uma olhadinha no volume dele. O Gustavo Bilo, grande Bilo, parceiraço aí. O Roberto foi só dar uma olhada no volume ali do celular dele e já volta aí para a nossa live, tá? Vamos conversar sobre drivers culturais e vamos falar sobre dois deles, segurança psicológica e sentimento de vulnerabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre o que é cultura, né? Por que é importante estudar cultura, o que é driver cultural, o que é segurança psicológica, o que é sentimento de vulnerabilidade, entre outras cositas mais, né? Então, é uma questão aí de uns minutos para a gente iniciar.
Espero que todo mundo esteja bem nesse início de semana. Já estamos em outubro. O ano já está quase terminando, né? Porque dezembro é um mês de 15 dias, né? E esse ano, então, nem se fala, né? Acho que já está todo mundo com sentimento aí de que tomara que acabe, né? Ó, o Roberto voltou aqui. Vamos lá. Adriana Albino, boa noite, Adriana. Oi, Roberto. Adriano, boa noite. E agora, como é que ficou? Ficou bem melhor, né? Ah, Ficou ótimo. que bom, então. Deu certo. Excelente, excelente. Então, Roberto, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado por tu ter aceito o convite. Só para quem está aqui com a gente saber, eu e o Roberto, há mais ou menos uns 2 meses atrás, fizemos uma live, falamos sobre cultura de crescimento grupal. E aí gostamos tanto da conversa, né, Roberto? Foi. Que resolvemos fazer uma segunda live tendo o tema cultura como eixo central, como tema central, e só que dessa vez a gente, né, trouxe de uma forma um pouquinho diferente. Então, Roberto, quero primeiro começar te perguntando, né, ou relembrando, né, o que é a cultura e por que é importante estudar a cultura de uma organização, né? Então, começa falando para a gente aí, tu que é um estudioso do tema, alguém que gosta desse assunto, né? Te deleita sobre ele, então fala para nós, hein? Obrigado, Adriano. Boa noite a você, boa noite a todos os nossos ouvintes. Queridos ouvintes, né? Eu vi muitas pessoas entrando, pessoas que eu gosto delas, gosto de mim também. A reciprocidade é muito grande, então muito obrigado assim pela presença. E, Adriano, esse tema de cultura organizacional, ele ganhou uma relevância muito grande nos dias de hoje. Sempre foi muito importante, mas hoje a gente vê nas organizações, tem diretor de cultura. Isso antigamente não tinha diretores de cultura, hoje já tem diretor de cultura. Existem reuniões empresariais sobre cultura. Então, cada vez mais o tema cultura está penetrando nas organizações. Porque é consenso no mundo empresarial, no mundo educacional, que as culturas fazem a diferença para o crescimento das organizações. Então, a cultura está associada à maior competitividade organizacional. Uma cultura forte, ela é responsável tanto pela queda das organizações como no crescimento das organizações. Mas é importante entender qual que é a cultura da organização. Porque se sabe, né, e ouvintes, que 3/4, imagina, de cada 4 iniciativas organizacionais, 3 não dão certo. Iniciativas importantes, tipo planejamento estratégico, tipo trabalho com competências organizacionais, redução de custos, reengenharia. 3/4 de todos esses programas, fusões de empresas, não dão certo. Então, 75% de todas as iniciativas organizacionais não dão certo. Não dão certo porque a cultura foi negligenciada. Essa cultura não sustenta essas novas práticas. Então, é muito arriscado fazer um grande investimento numa fusão, numa aquisição, e num trabalho de desenvolvimento de lideranças, por exemplo, sem conhecer a cultura que está sedimentada nesse programa. Então, o trabalho com a cultura é extremamente importante para dar sustentação a esses programas organizacionais. Então, nossa conversa hoje, Adriana, é falar um pouquinho sobre cultura, mas hoje principalmente falar sobre drivers culturais. Então, os drivers culturais, eles ganham a mesma dimensão da importância do que uma cultura organizacional. A gente precisa entender quais são os drivers organizacionais, ou seja, quais são os vetores culturais que estão fazendo que a cultura permeie em toda a organização, tanto positivo quanto negativo. Então, esse que é o tema dessa noite, né, Adriano? Falar sobre esses drivers culturais. E a gente escolheu 2 drivers muito importantes hoje, me parece que são drivers assim, extremamente significativos, que é a segurança psicológica e o sentimento de vulnerabilidade. Existe outro, mas vamos falar no final,
mas agora no início vamos falar de uma forma mais abrangente desses dois drivers, Adriano. Legal, Roberto, legal. Eu queria, Roberto, já entrando no tema, né, antes da gente entrar na segurança psicológica e no sentimento de vulnerabilidade, que tu pudesse falar um pouquinho dessa questão dos drivers, né? Porque essa terminologia até driver, né, ele vem do inglês, né, driver, de dirigir, né? Eu queria que tu pudesse explorar um pouquinho o significado disso. Porque a gente fala de cultura, e cultura é um tema intangível, subjetivo por vezes, apesar de ele também ser concreto. E como é que a cultura se revela, né, no dia a dia, e o que é um driver, assim, para a gente, antes da gente entrar nos assuntos, para isso ficar um pouquinho mais claro para as pessoas, né, trazendo para o nosso dia a dia. Bom, vamos ver, o termo cultura é um termo muito usado na agricultura. Quando a gente fala de cultura, né, agrícola, tipo de plantação, tipo de colheita, o solo que vai ser plantado, o alimento. Então, a cultura ela vem muito da área de alimentação. E a gente pode fazer uma metáfora, que até nós abordamos muito na outra live, né? Até tiramos uma foto do aquário, porque o aquário, assim como ele representa muito bem o conceito de cultura. Para mim, assim, uma grande metáfora, talvez a melhor metáfora para entender cultura é a interdependência do aquário. O aquário, né, quem tem aquário em casa percebe assim, a interdependência de vários elementos. E numa organização se dá da mesma forma. Então, no aquário, nós temos a vida individual de cada peixe. Né? Cada peixe traz as suas características individuais, de ser peixes dóceis, agressivos, companheiros, isolados, né? Cada peixe tem uma vida íntima de cada um. E tem a relação entre os peixes. Então, a cultura depende da vida individual de cada peixe e depende da relação entre os peixes. Se essas relações são amigáveis, são conflituosas, são diplomáticas, não são. Então, o tamanho do peixe, né? Como é que cada peixe traz suas características. Então, são dois elementos ali importantes de entendermos cultura, que é a vida individual de cada membro e a relação entre esses membros. E outro elemento importante da cultura é a estrutura do aquário. Essa estrutura envolve a água, a pureza da água, a temperatura da água, né? De que esse aquário ele é constituído. Então, esses três elementos interdependentes é o olhar de quem é o dono de um aquário. Se aumenta muito a temperatura, interfere na vida dos peixes. Se diminui muito a temperatura, também interfere muito na vida dos peixes. Os peixes não conseguem trabalhar com uma tensão, numa temperatura muito alta. Então, essa interdependência do eu, do nós e do todo faz olhar para a cultura. Então, a cultura é assim, quando alguma coisa vai bem ou ruim, não adianta olhar um ponto, tem que olhar toda a interdependência dos elementos. Por isso que a cultura é um negócio fantástico. Talvez o trabalho mais importante de um gestor ou um diretor é olhar para a sua cultura. Porque dentro da sua cultura tem as pessoas, que é o núcleo cultural. Qualquer cultura, a gente precisa olhar as pessoas. Eu posso escolher uma cultura de inovação, uma cultura de estrutura, eu posso escolher uma cultura de mercado, mas o olhar primeiro para as pessoas, porque são as pessoas que fazem essa cultura dar certo ou dar errado. Então, esse olhar para a cultura, esse processo de interdependência. E os drivers que tu me perguntou, falaste que é uma expressão inglesa, mas é o que se usa assim, no aspecto de cultura. Eu poderia também estar chamando de motoristas, os condutores, que é que nós vamos transportar o meio de transporte da cultura que nós desejamos. Então, um desse drive que nós vamos falar hoje é sobre a necessidade do ambiente de ter segurança psicológica e também a necessidade de entender a vulnerabilidade dos seus membros. Então, o driver é o motorista. Imagina um carro de Fórmula 1. Um carro de Fórmula 1, ele precisa ter uma boa máquina, uma boa estrutura, uma boa performance do motor, mas também precisa ter uma boa performance do motorista. Nenhum carro de Fórmula 1 vai dar certo se só tiver um desses elementos, ou carro ou motorista. Então, a Ferrari precisa de ter um bom motorista.
E um bom motorista precisa de uma Ferrari para dar certo. E toda a estrutura de regras, de normas, de paradigmas que formam uma cultura organizacional. Então, tão importante com aquela cultura que nós estamos querendo implementar na organização são os motoristas dessa cultura. E que coisa incrível, né? Não dá para olhar só o tipo de cultura, porque eu posso querer colocar numa empresa uma cultura de inovação. Mas se não olhar que tipo de ambiente nós estamos tendo, essa inovação não vai acontecer. Por exemplo, se não tem segurança psicológica, não vai acontecer uma cultura de inovação. Porque é preciso ter esse driver para transmitir essa cultura de inovação que a gente deseja. Mesma coisa como cultura de mercado. Precisamos ter os drivers que conduzem os mecanismos que vão gerar essa cultura que a gente está querendo por toda a organização. Então, esse é o conceito de driver, esse é o conceito de cultura. Eu achei fantástico tu resgatar a ideia do aquário, né? É como se, assim como a água é importante para os peixes, a água para os peixes é o ar que a gente respira, né? Então, é aquilo que nos envolve, a gente está em contato direto, mas aquilo não é visível num primeiro momento para nós, né? Mas a gente depende daquilo para viver, né? Então, que interessante. E eu gostei também que tu traçou o paralelo, né, Roberto, da questão assim, individualidade, grupo e o todo, né? O todo. Então, dessas três dimensões assim da cultura, né? E o driver como condutor, eu nunca tinha parado para pensar tão profundamente assim nos possíveis condutores de cada cultura, né? E eu te falei uma pergunta, como identificar, antes da gente entrar, né, nos dois que a gente escolheu, como é que uma organização pode identificar quais são os seus drivers? É uma pesquisa de cultura? Como é que faz isso, Roberto? Antes de ver os drivers, você vê que tipo de cultura a organização tem. Então, uma cultura ela é constituída, Adriano, por três grandes elementos. Então, quando eu entendo a cultura, eu posso identificar o que está levando essa cultura. O que leva essa cultura para toda a organização. Então, tem drivers racionais, que é assim, por exemplo, quando você estabelece metas de objetivos e visão de futuro, uma visão de futuro também é um driver importante. Então, uma visão de futuro tem que ter um driver. É um driver tanto emocional como racional. Porque uma visão de futuro tem que focar a mente e o coração das pessoas. Não basta só dizer para as pessoas, essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, e aconteça. Isso não vai acontecer dessa forma. Se as pessoas não internalizarem, não incorporarem, não sentirem aquela verdade da gestão, se não capturarem um lado emocional, essa visão não vai dar certo. Vai ser mais um quadro na parede. Então é importante, alguns drivers, eles são totalmente emocionais, outros drivers são mistos, emocional e racional, e tem drivers ocultos também, que são mais difíceis de identificar. Porque quando eu dei o exemplo do aquário e dos peixes, existe um processo grupal. São elementos interdependentes que interferem na vida do aquário. Então, precisa ter um olhar. Normalmente, o peixe não vai entender a cultura dele, que nem tu falaste da água, né? O peixe não sabe que está dentro da água. E, às vezes, é importante ter um olhar de fora. Quem está olhando de fora consegue identificar mais facilmente alguns drivers que a própria organização não consegue enxergar, o driver que está levando a cultura. Um olhar consegue identificar com mais precisão através de diagnósticos, né, através de perguntas, através de questionários e através do olhar nas pessoas trabalhando. Então, aquele curso que tu fizeste de dinâmica de grupo há algum tempo atrás, tu aprendeste naquele período a identificar os processos grupais. E cultura organizacional é exatamente um processo grupal, não é outra coisa. Não é relações, né, Roberto? São relações, né? Não é um consultor que diz para ti, tu tem que ter essa cultura, tu tem que ter esses valores. Isso não funciona desse jeito. Não é com um instrumento pronto que tu vai definir a tua cultura, não.
A cultura é única da organização. A cultura é um processo grupal, depende das pessoas que estão dentro da empresa. E essas pessoas que estão dentro da empresa, quando vão para outra empresa, elas adquirem uma outra cultura. Porque em outra empresa, existem outras pessoas, outras regras, outras normas e outra dinâmica de funcionamento. Então, as culturas sempre são únicas. E os drivers, elas aparecem através dessas relações. Né? Então, eu estava te explicando que uma cultura tem 3 elementos. Tem o núcleo cultural, que é o core cultural. Esse core cultural tem a essência do grupo. Né? Tem a essência e o centro de direção de toda a cultura, que é a semente da cultura. Então, quando eu identifico esse core cultural, os drivers, eles partem desse core cultural, que é o núcleo cultural, que é a essência, o centro definidor de toda a cultura organizacional. Ela permeia em toda a empresa. Então, é isso que é importante olhar, assim, qual que são os paradigmas da organização, quais são os pressupostos da organização, quais são os principais processos grupais que tem dentro da empresa, para depois estabelecer quais são os drivers que estão saindo dali. Uhum. E quais são os 3, Roberto, que tu falou, então, que é o núcleo cultural? É o núcleo cultural, e aí depois nós temos imagina um iceberg, assim. Acho que um iceberg também é um exemplo bacana. A base do iceberg é uma parte praticamente invisível. Então tem do iceberg, a parte totalmente invisível, que a gente nunca vai ver, que é o inconsciente do grupo, que ele só aparece por manifestações. É o inconsciente. Então, ele vai aparecer a sombra psicológica da liderança. Então, por exemplo, ali nessa parte tem a sombra psicológica da liderança, que é a maior influência de toda a cultura, é a sombra psicológica da liderança. A maior influência cultural de uma empresa é a sombra da psicológica da liderança. Então, é a parte inconsciente. Quando sobe um pouquinho, tem a parte um pouco mais racional, que é a estratégia, que são as regras, são as normas, que é a parte mais construída dentro da empresa de uma forma racional. Então, esse é o segundo elemento, são os elementos racionais culturais, que são toda a estratégia, as regras, as normas que tu estabelece dentro da cultura. E a parte visível são os artefatos, são aquelas coisas que a gente constrói. Então, tu vê assim, o prédio, o vestuário, o estacionamento, a mesa dos gestores, né? Como é que as pessoas, os corredores, que são os artefatos culturais. E depois os comportamentos. Todos os comportamentos é a manifestação da cultura. Maravilha, maravilha. Não dá para trabalhar só a mudança comportamental, porque a mudança comportamental, ela condiciona, mas não transforma a organização. Então, toda mudança cultural, se começar pelos comportamentos, tu condiciona, mas não transforma. Mas é um jeito de começar, muitas vezes, a mudança cultural mudando o comportamento das pessoas. Mas a forma mais radical de mudança cultural é olhar o núcleo cultural, a essência da cultura. E aí tudo acontece, tudo é possível. Então, a magia da mudança cultural, quando eu vejo o núcleo, o core cultural, que nós vamos falar de 2 drivers que estão no núcleo cultural. Então, vamos... Aí, o sentimento de vulnerabilidade, ele faz parte do núcleo cultural. Então, vamos a eles, Roberto. Conta para nós aí, porque esses 2 drivers culturais, eles estão em voga no momento, né? Eles estão sendo muito evidenciados. Eu queria te pedir para tu explicar um pouquinho cada um deles, né? E também falar por que nesse momento eles estão em evidência. Certo. Adriano, se tu me permite, eu quero te dar um exemplo dessa segurança psicológica, antes de dar o conceito, mas um exemplo muito contundente, o que é segurança psicológica. Vamos lá, eu permito, já que tu perguntou, eu permito. Eu acho esse exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu da vida real do mundo e uma pesquisa. Em 1914, Adriano e ouvintes, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Em agosto de 1914, a Primeira Guerra Mundial. E nesse período,
foi traçada uma trincheira no sul da França, em Flandres. E essa trincheira, foram duas trincheiras. Uma trincheira construída pelos alemães e outra trincheira construída pelos franceses, ingleses e americanos. Duas trincheiras em agosto. E ali a bala corria solta. Um dos locais mais perigosos de toda a humanidade aconteceu nesse espaço sem dono de ninguém, entre as duas fronteiras, entre as duas trincheiras. Muita morte, muito sangue, e elas estavam localizadas, essas trincheiras de Flandres, que é no norte da França, abaixo do nível do mar. Então, quando chovia, ali virava um córrego de água. Então, era um local de muita doença, muita tristeza e muita banalidade do mal. Só que no dia 24 de dezembro, uma coisa incrível aconteceu. Um grande milagre de Natal aconteceu. Os dois lados pararam de atirar um contra o outro e fizeram uma confraternização de Natal. Nunca a história tu conhecia essa história? Não sabia disso, Roberto. É incrível isso. Nunca na história de nenhuma guerra, e nunca mais aconteceu isso. Nunca aconteceu nada parecido com isso. Tem relatos desse período que no dia 24 de dezembro eles começaram a cantar músicas natalinas, os dois lados. E aplaudiam quando terminavam uma do outro. No começo não foi fácil. Parece que começou no lado dos alemães a cantar música natalina. E os franceses jogavam bala com dessas músicas. Só que depois começaram a ver árvores de Natal sendo lançadas. Mas árvores de Natal improvisadas, com capacete, com arma. Mas se percebeu que era uma árvore de Natal. E sem nenhuma ordem, nem oficial, os dois lados se aproximaram, pararam de dar tiro e se aproximaram, trocaram bebidas, trocaram cigarros e no final cantaram a mesma música, Adeste Fidele. Tu conhece a música, Adriano? Eu acho que eu conheço, não tenho certeza se é que eu estou em mente. Tu imagina, no meio da guerra, no meio de ódio, no meio de duas batalhas sangrentas. De gente morrendo, né? Gente morrendo, as duas facções pararam e cantaram em sincronia, em voz harmônica, Adeste Fidelis. Foi aí que mostrou o melhor do ser humano, mas até então era o pior do ser humano. Isso só já é um fato incrível, e durou todo o 25. Durou a noite de 24 e todo o dia de 25. Jogaram até futebol. Fizeram lá uma pelada, um contra o outro. Mas no dia 26 a bala voltou, a morte continuou. Mas por que eu trago essa história real, brutal e ao mesmo tempo maravilhosa? O que aconteceu antes do dia 24? Essa grande trégua de Natal, de Flandres, ela não aconteceu dia 24, ela aconteceu muito tempo antes. Como as trincheiras tinham partes que eram muito próximas da outra, dizem que tinha 10 metros a distância entre uma trincheira e a outra. Alguns pontos de observação. Imagina 10 metros do inimigo, em alguns pontos de observação, ficava muito perigoso, mas também ficava um ponto onde tu conseguia ver o movimento do inimigo. E esse movimento do inimigo, eles começavam a compartilhar dos mesmos problemas. Então, eles ouviam o choro do inimigo, ouviam as dificuldades do outro, ouviam a vulnerabilidade do inimigo. E essa vulnerabilidade, em alguns momentos, eles protegiam, faziam micro tréguas e não jogavam bala. Quando o lado oposto começou a perceber que eles protegiam na vulnerabilidade, também protegeu o outro lado na sua vulnerabilidade. E não largava a metralhadora em cima do outro. Então, essas micro tréguas, o que seriam essas micro tréguas? Quando chovia, eles paravam, interrompiam o fuzilamento.
quando tinha mortes, eles esperavam enterrar os mortos dos outros. Então, essas micro-tréguas foram criando um sentimento de segurança psicológica. Que interessante. Interessantíssimo isso. Então, essa segurança psicológica, eles sabiam que eles não iam levar uma bala se eles se expunham na sua vulnerabilidade. Existia uma proteção. Então, o sentimento de vulnerabilidade e o sentimento da psicologia, da segurança psicológica, ele vem da perspectiva de como é que eu posso dar minha ideia e opinião e não ser retalhado. Como é que eu posso me expor e ser aceito? Mais ou menos isso. Exatamente isso. Então, nas organizações, o sentimento de segurança psicológica é a percepção que eu tenho de poder dar minha ideia, de poder dar uma sugestão e de não ser esculachado e de ser cuidado. Então, essas micro-tréguas que aconteceu em Flandres acontecem nas organizações com os micro-comportamentos positivos de proteção ao colega. Quando que maravilha! Então, não se espera assim, uma grande segurança psicológica em um grande evento. Não são grandes eventos, são pequenos eventos. Um ato de beleza, um ato de bondade, um bom dia, boa tarde. Isso vai construindo uma esfera, um ambiente de acolhimento, de proteção, de segurança. De segurança psicológica. De segurança psicológica. Bacana. Uhum. Então, essa história que aconteceu em Flandres, ela mostra a importância da segurança psicológica no dia a dia. Cada dia a gente pode estar construindo uma segurança psicológica, que é a percepção de eu poder estar me dando a ideia, a opinião, e ser cuidado. E não é uma questão de paternalismo, é uma questão de cuidar do outro, porque o outro está precisando naquele momento, porque está no momento de vulnerabilidade. E aí... Perfeito, Roberto. E me tira uma dúvida, Roberto. Quando a gente fala de sentimento de vulnerabilidade, segurança psicológica, isso é algo individual, ou é grupal, ou é os dois? É sempre os três. Os três? Essa pergunta é maravilhosa, porque é sempre os três. Depende das pessoas, depende das relações e depende da proteção da organização. Por exemplo, se eu estou querendo, se a empresa quer buscar uma cultura de inovação, ela precisa criar mecanismos de não punir as pessoas pelos erros, proteger os erros honestos. Que tem vários tipos de erros, né? Tem erros que são honestos, o erro a pessoa quis acertar. E se ela é punida, reduz o sentimento da segurança psicológica. Então, eu sempre tenho que, às vezes, a empresa pune. Então, se a empresa pune, as pessoas também vão punir. E as pessoas vão ficar caídas, não vão ter a capacidade de dar a sua ideia, porque tudo é tudo com cuidado. Imagina se quando uma empresa as pessoas têm cuidado de dar uma ideia, uma opinião, e aí é um silêncio absurdo nas reuniões, porque todo mundo tem medo. Não consegue desenvolver nenhuma cultura se tiver medo numa empresa. Que as pessoas ficam mais cuidando do seu status quo do que pensando na organização. Elas ficam cuidando do seu salário no final do mês. Que isso é importante. Né? Elas ficam cuidando mais do seu lado, da sua ilha, e não compartilham suas ideias, suas opiniões. E a empresa não avança, ela não cresce, porque ela não criou esse driver importante de levar essa cultura, né? Essa cultura de inovação, essa cultura de mercado, a cultura que a gente deseja, se o ambiente tiver medo. E, Adriano, ambientes saudáveis geram pensamentos saudáveis, que geram comportamentos saudáveis, que geram resultados saudáveis. Ambientes doentios, eles geram pensamentos doentios, que geram comportamentos doentios, que geram resultados deploráveis. Está tudo no ambiente. O ambiente é o responsável até pela nossa capacidade intelectual, até a mudança de caráter. Existem pesquisas importantes, né, dentro da psicologia social, uma das grandes contribuições da psicologia social
que as pessoas mudam o seu caráter, não só o comportamento, mas mudam o caráter dos ambientes que elas participam. O ambiente é preponderante em relação ao indivíduo. O ambiente é preponderante em relação ao indivíduo. Isso em qualquer organização, em qualquer cultura, Roberto. Em culturas fortes. Em culturas fortes. Em culturas fortes. A cultura forte, ela muda o pensamento e o caráter das pessoas. Culturas fracas, não. Culturas fracas predomina a pessoa. Mas culturas fortes, imagina no aquário, se tu aumenta a temperatura da água. Não importa quem está ali, vai ser todo mundo torrado. Sim, exato, perfeito. Boa, ótima analogia, ótimo exemplo, né? Tu muda o caráter. Ainda mais se tu mudar os elementos importantes culturais. Né? Tu muda os paradigmas culturais. É irresistível. Então, não tem como a gente dizer que não muda. Se tu não está naquele ambiente, tu só vai saber se tu está naquele ambiente. Tu muda o teu caráter. E, Roberto, tu estava explicando um pouquinho através dessa história magnífica da Primeira Guerra, né, que eu não sabia dela. Até vou pesquisar depois para me aprofundar. Deve ser maravilhosa essa história, né? Mas esses dois drivers culturais, tá? Segurança psicológica e sentimento de vulnerabilidade, eles são iguais ou são diferentes? Porque a maneira que tu explicou, eles estão no mesmo contexto, no mesmo ambiente. Mas dá para perceber e construir eles de forma separada? Sim. Eu até falei muito da segurança psicológica e coloquei vulnerabilidade, porque aí tu olha a vulnerabilidade do outro e tu protege o outro através das tuas ações. Mas a vulnerabilidade segue para um outro caminho, é outro driver. Mas antes de falar sobre esse outro driver de vulnerabilidade, deixa eu falar de uma outra pesquisa da segurança psicológica também. Imagina, Adriano, tu numa parada de ônibus chovendo. Aí tá chovendo, chega alguém no teu lado e pergunta: Adriano, tu me empresta teu celular? É difícil, né, Roberto? É difícil. Imagina uma outra pessoa chega assim: Adriano, tu não conhece a pessoa. Adriano, quer dizer, não vai se chamar Adriano, a primeira dizer: amigo, você me empresta o celular? Uma outra pessoa diria: amigo, lamento muito por essa chuva, lamento muito por você estar molhado, você me empresta teu celular? Quando a outra pessoa ela diz que lamenta muito o teu estado, lamenta muito a chuva, essa palavra ela gerou um aumento de 422% de chance de tu emprestar o teu celular. Que tu sente, opa, aqui é um local amigo. O cara, sabe, ele chegou, tá preocupado comigo. Roberto, deixa só eu dar aqui, ó, tem alguém te cumprimentando aqui, me deu uma boa noite também. É o perfil do Tato Carmelo 31, tá? Então, alguém que te conhece. Aí, deixa eu dar um oi aqui geral para quem está com a gente: a Fábio Pedroso, a Vera, minha mãe, a Aline Rocha, Juliana Blei, Ju, um beijo. Grande Ju, a Gabriela Cunha, olha o Thiago, grande Thiago, lá de Panambi, o Fábio Romano nos acompanhando desde o início, a Tatu Carmelo, a Manuela Klein, o Vicente, pai do Guilherme, a Adriana Albino, olha aí, ó, nós estamos sendo muito bem prestigiados aí. Obrigado. Mas, Roberto, que história é essa? 400%? 400%. Isso foi uma pesquisa de Harvard. Brooks, o nome do professor de Harvard, né? O professor Brooks, ele fez essa pesquisa desse jeito que eu te falei. Só que não era ônibus, era estação de trem de Nova York e as pessoas molhadas. E aí essa palavra, ela gerou uma segurança psicológica, gerou essa... Se a pessoa está preocupada contigo, tu também vai ficar preocupado com o outro. Então gera essa reciprocidade da generosidade. Então a generosidade, essa palavra gerou uma reciprocidade. Então aumentou em 422%
da chance das pessoas emprestarem o seu celular. Que interessante. E aí tu traz esse exemplo para a gente compreender a questão da segurança psicológica. Então, a segurança psicológica tu atinge com microcomportamentos positivos, com uma fala de preocupação, um bom dia, um cuidado, uma proteção, um salvamento. Quantas vezes numa reunião tu tá vulnerável e alguém te ajuda naquele momento e depois te chama no lado e diz, ô Adriano, tu puseu na bola ali, né? Cuidado, não fica fazendo isso, não fica falando daquilo. Aí tu percebe que alguém está preocupado contigo. E aí tu sente que é seguro aquele ambiente. Agora, tu pode conseguir também insegurança psicológica. Quando tem ironia, sabotagem, preconceito, preferências. Quando a gestão pega preferência em tudo, aumento de salário, bonificações, bônus, tempo de repouso. Aí as pessoas percebem, puxa, se ele está dando tanto para ele, eu também vou tirar de outro lado. Não é Sim, claro. Os outros também começam a levar proveito e cria uma insegurança psicológica. Então a gente pode criar nos ambientes uma segurança psicológica ou uma insegurança psicológica. E aí vai criar um ambiente ruim, que vai gerar pensamento ruim, que vai gerar resultado ruim. Está tudo interligado. Sim, e vem do ambiente que prepondera em relação ao indivíduo quando a cultura do ambiente é mais forte. Quando a cultura do ambiente é mais forte. Agora, iluminadas, né, algumas pessoas iluminadas com uma grande capacidade intelectual, que aí são a que faz parte daqueles 25% que talvez consigam não se influenciar por esse ambiente. Aí tu vai pegar alguma outra pessoa que muda a cultura. Mas aí são pessoas com uma capacidade intelectual, moral, espiritual diferenciada do resto. Mas em geral, o ambiente ele é muito mais forte, né, do que as pessoas, do que o indivíduo. Porque depende do todo. E o indivíduo é um só contra os três. Então tem que ser um indivíduo com muitos recursos, né? Para conseguir dar conta. Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta, Roberto, que me fez pensar agora enquanto tu explicava a vulnerabilidade e a segurança psicológica, porque tu citou a insegurança psicológica. Quais são os sentimentos inversos à segurança psicológica e ao sentimento de vulnerabilidade? Para a gente conseguir enxergar os dois lados, assim, né? Tá bom, então tá. Adriano, então vamos entrar na vulnerabilidade que eu te explico, então, daí esse sentimento oposto. Sempre tem o oposto. Tá. Sempre uma bola vai ter dentro e fora da bola, uma moeda cara e coroa, dia e noite, bom e ruim. Isso faz parte da mesma natureza, esses dois elementos. Sempre vai ter dois elementos da mesma natureza. Quando está acontecendo alguma coisa ruim contigo, se tu pensar um pouco, tu vai ver que tem uma coisa boa também acontecendo contigo. Sempre vai ter os dois lados. Então, a vulnerabilidade, e tem um princípio que eu quero explicar, que tudo na vida segue uma evolução através de um processo que é um ciclo de vida. Tudo na vida segue um ciclo de vida, onde tem a formação, o desenvolvimento e a transformação. Nada está isento disso. Tudo está nesse processo de um ciclo de vida. Nascimento, desenvolvimento e transformação. E transformação. A transformação não é a morte, mas poderá sê-la. Perfeito, certo. Então, existe um ciclo de vida. É um trabalho muito bacana que Land e German criaram. É uma tipo de uma curva S. Tudo começa, se desenvolve e depois entra em declínio. Esse declínio, ele não significa a morte do sistema, significa que o sistema está em processo de transformação. Então, nessas três fases tem a formação, o desenvolvimento e a formação, a maturação e a transformação. Tudo é assim, Adriano. Então, as coisas começam, se desenvolvem e se transformam. A engenharia mecânica tem uma lei que é da entropia.
É a segunda Certo. termodinâmica. Eu estudei isso quando eu fiz engenharia. Ah, Roberto. O Roberto é um psicólogo, doutor em psicologia, PhD, na verdade, mas o cara é lá da engenharia, né, Roberto? Na verdade, eu sou engenheiro. Depois eu fiz doutorado em psicologia, mas eu me considero engenheiro. Tá Sou, bom. meu pensamento é engenharia. Mas eu fiz doutorado em psicologia até para estudar esse processo de cultura. Eu construí um currículo onde eu precisava entender cultura, eu procurei a psicologia, que é maravilhosa, né? O estudo da psicologia para entender o processo cultural. Mas então, Adriano, a entropia é a segunda lei da termodinâmica, que diz que tudo tende à transformação, tudo tem Uhum. mudança. Então, a entropia é uma perda de energia. Qualquer sistema, vivo ou inanimado, tem uma perda de energia. Por exemplo, a madeira vai apodrecer, o ferro vai enferrujar, o carro vai estragar. A madeira não apodrece se tu pinta, se tu cuida dela. O ferro não enferruja se tu cuida do ferro. O carro não estraga se tu faz manutenção preventiva. Mas tudo tende à transformação. Uma relação, uma pessoa, uma carreira, uma equipe, uma relação afetiva, de amizade, tudo tende, num futuro, rápido ou não, a se transformar. Então, Formação, desenvolvimento e transformação. essa é a regra. Essa é a regra da natureza. E no crescimento, a gente cresce nas organizações, em tudo, porque existe uma execução cuidadosa. Então, o processo de crescimento se dá com planejamento, organização, controle, cuidados. Em algum ponto, que a gente chama de ponto de observação, nós vamos perder esse cuidado. Nós vamos perder essa execução cuidadosa. E vai entrar em nós um sentimento de direito adquirido, que nada vai acontecer. Eu perco o sentimento de vulnerabilidade. Eu acho que eu sou mais do que aquilo que eu sou. O ego inflama. Vem a arrogância, a ganância e a petulância. E eu perco o sentimento de vulnerabilidade. No processo de crescimento, eu sinto que eu tenho que estar estudando, trabalhando, eu invisto energia. Eu sou rentista ali. Quer dizer, eu sou empreendedor ali. Eu empreendo. Tem um momento que eu vou ser rentista, eu começo a viver daquilo que um dia eu empreendi. Aí que entra a entropia. Aí a entropia ela fica na espreita, olhando no momento que a gente relaxa, no momento que eu me sentir que eu sou invulnerável, a entropia vem com a carga máxima e entra em declínio tudo aquilo que a gente foi construído. Todos os gigantes caíram. Todos os gigantes vão cair algum dia, no momento que perde esse sentimento de vulnerabilidade. Então, o sentimento de vulnerabilidade é o que faz as organizações crescerem. É saber que a entropia está na espreita. A gente sabe por pesquisas que os acidentes de automóveis, a grande maioria, se dá quando a pessoa está chegando no ponto de chegada, ou em casa, ou no trabalho, é no momento que ela relaxa. No momento que relaxa, aquele ciclo de vida entra em declínio. Então, a entropia é isso, é a tendência de tudo entrar em declínio. E, às vezes, Adriana, não precisa fazer nada, ela entra por si só. Por exemplo, tu tem jardim em casa, Adriana? Tu mora em casa ou apartamento? Eu moro em apartamento, mas a minha mãe que está nos acompanhando aí Uhum. mora em casa, a gente sempre morou em casa, e então a gente sempre teve planta, né? Um pouquinho de horta de vez em quando, né? Algumas plantas, árvores, frutas. Então, um beijo para tua mãe. Mas então a tua mãe sabe muito bem, se ela não cuidar desse jardim, todo dia vai entrar mato.
as formigas vão tomar conta. Vai entrar ervas grabinhas. E aí, Olha aqui, ó, Roberto, olha aqui, ó, para falar que eu não tenho nada, eu tenho plantas também, entendeu? Ó? então, tu tem que cuidar o tempo todo dessa tal planta, né, Adriano? É. Uma hora que tu não cuida dela, ela morre. Então, Olha a Juliana Bley aqui trazendo uma contribuição aqui bem interessante. Ó. O contrário da entropia é o cuidado ou a autopoiesis? Não sei se eu pronunciei correto aqui. verdade. Verdade não é que a entropia é a perda de energia. E a forma de tu sustentar não ter entropia é a energia. Tu tem que botar energia para o sistema. Que o sistema vai perder energia. No começo, Adriano, de uma empresa, tu começa numa carreira, tu começa com sonho, com desejo, né? Tu começa com uma grande energia. Ao longo do tempo, tu não vai botando a mesma energia. E aí a entropia te pega e ela acaba com a gente. Então a entropia é uma tendência natural de tudo perder energia. Eu só não perco energia se eu botar energia. Então, para lutar contra a entropia, eu tenho que botar energia, eu tenho que ficar ativo constantemente. Atento e botar energia. Tem que voltar para a academia, voltar a estudar, voltar a ler, voltar a melhorar as relações. Eu tenho que cuidar do material. Isso faz com que eu coloque energia. Quando tu coloca energia, tu vence a entropia. A única forma de vencer a entropia é a atenção constante aos detalhes. E com o sentimento dessa vulnerabilidade, porque se tu relaxar, a entropia, ela destrói o sistema. Olha, a Manu Klein está botando uma questão aqui interessante também, Roberto. Vocês acham que no emprego público isso ocorre mais rapidamente, a questão da entropia, né? E a Juliana diz assim também, ó, então nutrir e cuidar são formas de evitar a entropia, né? Eu acredito que é isso que ela está querendo dizer. É a forma de vencer a entropia. E com esse sentimento que tudo vai entrar em colapso. Tudo vai... A gente só não sabe quando, mas a mudança faz parte da vida. Qualquer coisa. Tudo faz parte... Mesmo quando tu arruma a tua gaveta lá da tua casa, tu arruma a tua gaveta, mesmo não tirando, ela vai se desarrumar sozinha. Eu aprendi uma coisa na faculdade com um professor, que ele dizia assim que a tendência natural de tudo é a desordem. É a entropia. É a entropia, então. É a entropia. Ele só não falou entropia, mas a tendência de tudo é a desordem, ou a transformação. Agora, perfeito. Mas agora foi dizer... Gostei mais de transformação do que desordem. Eu também gosto mais, porque a gente vê ordem em muitos lugares. Eu estou vendo ordem na nossa conversa hoje. Eu estou vendo ordem nas pessoas que estão entrando. Eu vejo ordem em muitas empresas. Eu vejo ordem, tem linhas produtivas de calçados que é incrível. Eu vejo muita ordem naquela linha produtiva. Uma linha de automóvel, a gente vê muita ordem. A gente vê ordem numa mesa de cirurgia. A gente vê ordem com um dentista trabalhando, uma sala de um professor. E a gente vê muita ordem em muitos ambientes. Eu vejo o gestor com muita ordem, porque ele tem uma atenção constante. Ele se transforma dentro da ordem e não da desordem. Então, tu vê muita ordem porque alguém está com uma inteligência naquele ambiente. Então, assim, a transformação, a inovação, acontece a partir da ordem. Da ordem, do cuidado, da atenção constante e do sentimento da vulnerabilidade. Porque se tu não tiver, agora qual é o oposto disso? O oposto disso é a arrogância. No caso da vulnerabilidade. Todos os profissionais que têm os acidentes de carreira, a gente vê aquele profissional brilhante. Só que a arrogância começa a tomar conta da pessoa. O ego fica inflado, acha que nada vai acontecer com ele. Começa a misturar dinheiro da empresa com o dinheiro dele. Começa a ter
os assédios, começa a ser o dinheiro começa a tomar conta dele, o poder toma conta dele. Então, quando ele começa a tomar conta, ele deixa de ser vulnerável. Acho que não é vulnerável. Acho que pode tudo. Aquela time de futebol, a gente vê isso. Né? Os times de futebol, um ano ganha um campeonato de Série A, o outro ano quase cai para a Série D, o C. Eu vi isso já. Trabalhei com isso já. Porque perde o sentimento de vulnerabilidade. As pessoas já não treinam mais igual. Né? Existe um investimento muito grande. Então, tu consegue ver, qualquer um de nós que está ouvindo agora, percebe se está nesse ponto de declínio quando começa a fazer ações que não fazia antes. Ou acelera muito o seu automóvel, ou tira o cinto de segurança quando está chegando. Entende? Tira a máscara. Quantos acidentes nos ambientes de trabalho acontece na sexta-feira à tarde? A pessoa tira o seu EPI e faz a última soldagem, a último rebite, e aí a entropia encontra essa pessoa. Que interessante. Roberto, faltam 4 minutos para terminar a nossa live, tá? Só para te avisar. Pois é, eu consigo terminar. Não dá, não, fica pequeno o tempo para a gente conversar, mas quero só te avisar, já agradecer quem está com a gente aí, quem está interagindo, a Ju, a Manu, né? E quem ainda continua com a gente. Vamos terminar aqui, mas só para te sinalizar. Muito obrigado, Adriano. Até eu falei de 2 drivers hoje, mas a gente vai ter oportunidade, em um futuro próximo, de a gente fazer uma outra live, Adriano, se tu permitir, do lançamento do meu livro. Que aí eu falo sobre drivers. E aí, nesse livro, eu explico todos esses 2 drivers com profundidade e falo sobre mais 8 drivers também. E aí são os drivers culturais organizacionais, os mais importantes que tem hoje, que a gente conhece. Eu imagino estar explanando ele nesse livro que nós vamos estar lançando. Esse ano ainda, se Deus quiser. Que bacana, Roberto. Topa a ideia, gosto. Esse assunto de cultura é um assunto que, nossa, eu gosto muito dele. E para mim, tu é uma pessoa referência, né, pelo estudo profundo que tu tem. Então, quando tu tiver com ele na mão, aí me dá um toque, a gente combina e faz mais uma live e conversamos sobre o livro, né? Não sei qual é o título que ele vai ter, mas podemos falar um pouquinho desses outros 10 drivers. Acho que vai ser difícil falar de 10, mas a gente escolhe alguns, pelo menos, né? Se 2 levamos 1 hora, né? A gente falaria sobre todos eles rapidamente. Escolheríamos alguns com maior profundidade. Mas, Adriano, deixa eu dar uma indicação de livros. Por favor. Quer continuar tendo um estudo sobre o ciclo de vida das organizações? Jim Collins, ele tem um livro Como os Gigantes Caem. Ele aborda muito bem várias fases do ciclo de vida das organizações, com o crescimento, quais são os sinais. Né? Então, ali tem um livro interessante, um autor renomado. Eu acho que vai uma leitura muito bacana, como as gigantes caem. Legal, Roberto. Baita dica, hein? Baita dica. A Adriana Albino aqui, tá? A Luz está te mandando os parabéns aqui, tá? Não podia ser diferente, né? Porque tu traz com muita propriedade os assuntos, com muita profundidade também. E a Adriana Albino fez uma pergunta: na sombra tem desordem, como realinhá-la para torná-la produtiva? Tá. Para fechar nosso papo aí, para te despedir, Roberto, último minuto aí com essa pergunta da Adriana. A Adriana é maravilhosa. Um beijo, Adriana. Mas uma sombra psicológica tem desordem, mas também tem muita ordem. Mas antes de domar um animal feroz, nós temos que capturar esse animal feroz. Então eu preciso primeiro capturar essa sombra, entender qual que é essa sombra que tem nessa organização. E no momento que eu entender essa sombra, ela se revela um grande potencial. Normalmente a gente tem medo de trabalhar com a sombra. Mas quando eu vejo a sombra, identifico a sombra e trabalho a sombra, eu desenvolvo o potencial que a sombra nos traz. Porque, na verdade, a sombra psicológica é um grande amigo que nós temos e um grande amigo da organização. Ela vem para nos ajudar e para nos proteger também. E não ficar escondida, porque o que a gente faz é esconder a sombra psicológica.
Ao contrário, eu tenho que capturar e revelar ela, né? E trabalhar essa sombra psicológica. Um grande abraço.